das leis da primícia. Isso falando leis espirituais, certo? E aqui nós podemos ver, eu anotei alguma coisa aqui, a gente sempre anota para não esquecer. E aqui nós sabemos que tanto, olha só, nós encontramos na Bíblia, tanto no Novo, aliás, no Velho como no Novo Testamento, que a nossa Bíblia completa, né? Uma lei espiritual. E essa lei, a lei das primícias. Quando nós falamos em primícias, nós falamos dos primeiros frutos. Diga, primeiros frutos. Falamos dos primeiros frutos. Louvado seja Deus. Aí é por isso que, na verdade, nós chamamos que é primícia. Nós estamos aqui exatamente para trazer aqui uma palavra para a igreja a respeito dessa lei espiritual, né? Que é a lei da primícia. E aqui a gente, quando nós falamos, né, em primícia, significa primeiros frutos, que nós não venhamos esquecer disso. Todas as vezes que nós falamos em primícia, na Bíblia, né, nós encontramos exatamente, fala dos primeiros frutos que Israel, né, o povo de Israel colhiam, e ali o povo, eles iam e entregavam a Deus. Antes, irmãos, de eles comerem do fruto, da colheita, podemos dizer muito bem assim, antes de eles comerem da colheita, eles levavam os primeiros frutos para quem? Para Deus. Isto em uma forma de reconhecimento de que aquela colheita, Deus, Ele estava ali naquele controle, e aquela colheita era porque Deus tinha lhe abençoado, né? E quando nós falamos em primícia, nós falamos em honra. Ninguém primicia se não entender o que é honra. Israel sabia muito bem disso. Não era simplesmente levar o fruto, como era determinado, aprendido, mas eles levavam como um reconhecimento, e também como uma forma de adoração ao Senhor. E aqui nós podemos ver, amados e queridos irmãos, né? Olha só. E aí quando eles levam os seus primeiros frutos, e depois, né, de 50 dias, eles, né, que era a festa da colheita, eles levavam um bolo, né, faziam um bolo, um pão, e ali eles apresentavam o Senhor. É por isso que nós agora entendemos o que diz aí, o texto que nós lemos. Veja bem, nós vamos entender exatamente quando a gente ir lá em Romanos, né, capítulo de número 11 e o verso 16. Coloca aí, amados. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. O apóstolo Paulo, ele pegando na verdade esse entendimento lá do Velho Testamento, ele traz agora uma palavra, não como uma obrigação, mas quando a gente vê pelo lado espiritual,
Ali naquela igreja tinha judeus convertidos, mas também tinha gentios. Ou seja, no Velho Testamento, os judeus, o povo ali da época, né, eles tinham, na verdade, esse entendimento, e eles tinham aprendido isso. Só que agora o apóstolo Paulo, mesmo não sendo uma obrigação, mas quando se tratava de primícias, se tratava também de princípios. E princípios que eles tinham aprendido a honrar ao Senhor. Não era que a igreja ali em Roma fosse, na verdade, né, fazer da mesma forma que os irmãos do Velho Testamento faziam. Mas a Bíblia diz que tudo passa, não é isso? Mas a palavra de Deus, o que é que acontece? Ela não passará, ou seja, tudo que for escrito aqui acontecerá, amém, queridos? As coisas passam, nós passamos, mas a palavra de Deus, ela é o quê? Diga, permanente, pastor. Ela é permanente, né? Muito embora nós sabemos que no Novo Testamento não há algo específico assim, diretamente a respeito da primícia. Mas nós sabemos também, levando para o lado espiritual, queridos, que há, na verdade, quando a gente, né, entende isso, né, como um conceito, a gente passa a entender, né, que o nosso Deus, Ele sempre irá estar em primeiro lugar na vida daqueles que cumprem princípio. Amém, queridos? E aí nós entendemos aqui uma coisa, ele diz, olha, se a primícia, se o início foi abençoado, todo o restante, diz a Bíblia, que também será o quê? Abençoado. Ou seja, a primícia que eles entregavam, quando o apóstolo Paulo disse, se a primícia é santa, ou seja, os primeiros frutos que foram dados, aí depois de 50 dias eles vão lá, na festa de Pentecostes, levam o seu bolo, levam o seu pão, e também apresentam ao Senhor, ou seja, o restante, aleluia, daquilo do que eles tinham plantado também, diga, é abençoado, ou seja, era santificado ao Senhor. Você está entendendo isso? Se os primeiros frutos são santificados ao Senhor, são santos, os demais frutos irão também ser santificados, né? Ou seja, quando você na verdade entende isso, isso mostra o quê? Que, olha só, até escrevi algo assim, para que a gente venha também entender um pouco mais. A entrega, né, exatamente dos frutos, significava, olha, e o restante significava daquilo que foi tirado, como fazia uma declaração a respeito da importância daquele que Deus tinha ou ocupava na vida deles. Ou seja, a primícia, se o restante era santificado, a primícia ela era reconhecida como, né? Como, na verdade, quando era entregado primeiramente a Deus, e isso Deus, Ele não precisava, irmãos, e nem precisa de oferta. Mas nós aprendemos uma coisa, dentro dos princípios, que quando nós damos alguma coisa a Deus em primeiro lugar, veja bem, aqui diz a palavra do Senhor, coloca lá, deixa no 11 ainda, meu irmão, 16, 11, olha só, se as primícias são santas, ou seja, os primeiros frutos, amém? Entenderam?
também a massa, ou seja, o restante, né, da colheita é o quê? Também é santa. E se a raiz é santa, ou seja, o início da planta, né, também os ramos são o quê? Santo também, são. E aí nós entendemos aqui uma coisa muito importante. Quando na verdade, né, chegava o momento, né, o israelita, quando chegava na época de eles colherem, como já falei, eles não comiam nada daquela colheita, irmãos, se antes não entregasse os primeiros frutos ao Senhor. Eles não tocavam antes de, na verdade, dar a primícia, ou seja, os seus primeiros frutos. Ou seja, como um reconhecimento, né, de que Deus sempre merece o primeiro lugar. Você está entendendo? Primeiros frutos, primícia. E aqui nós podemos ver alguma coisa muito interessante, né? Hoje nós temos um rito, né, e até uma cultura, né, de quando nós fazemos o aniversário de alguém que nós amamos, não é isso? O primeiro pedaço o aniversariante dá para quem? Para quem mais ele gosta. Os convidados já são importantes, porque foi convidado, né? Já foi convidado. Mas o primeiro pedaço de bolo, um exemplo aqui, a sua família faz aniversário seu, e você é casado, já está a sua esposa, aí você vai cortar o pedaço do bolo, você entrega, dá primeiro a quem? Você que é casado, se a tua esposa está ao teu lado, você dá a quem? Você dá a sua esposa. Por quê? Porque é como o irmão Jefferson acabou de dizer, porque aquela pessoa é a mais importante para ele, daqueles que estão, entenda bem, daqueles que estão reunidos. Primeiro pedaço, isso é o que? Honra. É a honra. Vem cá, minha filha, né? Vem cá, meu filho. No caso, o contrário, seu aniversário é na verdade do homem, a mulher, né? O homem corta o bolo e dá à mulher. Seu aniversário da mulher, ela corta o bolo e dá quem? Ao homem. Por quê, gente? Porque é a pessoa mais importante ali presente. Ou não? Hein, queridos? Isso é uma questão de quê? De honra. De honra. Aquela pessoa que você está dando um pedaço do bolo, que é muito comum aqui no Brasil, fazer esse aniversário, porque aquela pessoa é a mais importante para você. Israel, quando Israel colhia e ele levava os primeiros frutos para Deus, porque eles tinham Deus como o mais importante. Deus estava ali acima de tudo e de todos. Um reconhecimento de que Deus, Ele merece toda a honra, né? E quando nós olhamos estes princípios, amados irmãos, nós entendemos aqui uma coisa. Veja o que diz aí, né? A história de Caim e Abel.
que nós conhecemos muito. Mas vamos recapitular essa passagem. Diz a Bíblia que Adão e Eva, os seus dois primeiros filhos foi quem? Caim e Abel. Diz a Bíblia que Caim, Abel, foi levar uma oferta a Deus, né? E essa oferta que Abel levou ao Senhor, diz que ele levou dos seus primeiro fruto. Ele levou, olha só, e aconteceu ao cabo do dia, que Caim trouxe do fruto da terra. Cabo do dia, uns dias passados, né? Ninguém sabe se foi mês, se foi ano. Aí diz, cabo trouxe do fruto da terra uma oferta a quem? Ao Senhor. Caim ofertou, coloca aí. Agora vem quem? Abel, veja bem, trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Ele criava ovelha, né? O outro era agricultor. É o que nós entendemos. Das suas ovelhas e da sua gordura. Ou seja, ele trouxe a ovelha, diga melhor. Diga, ele trouxe a ovelha melhor. Então, e atentou o Senhor para Abel, para quem? Para o ofertante primeiro. Olha só, irmão, Deus, ele olha primeiramente para a oferta ou para o ofertante? Diga, para o ofertante. Para o ofertante. E para a sua oferta. Próximo. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, ficou com raiva, né? E descaiu-lhe o quê? O seu semblante. Olha o que Deus diz. E o Senhor disse a Caim, olha só, irmãos, às vezes a gente só colocar esses dois versículos. Por que tiraste? Que razão? Porque descaiu o teu semblante. Próximo. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, se tu tivesse, na verdade, feito as coisas direito, tu acharia que eu não iria receber? Quem está entendendo, glória a Deus? Olha só, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta para ti, e serão o seu desejo sobre ele, e dominarás. Pode tirar. Ou seja, Deus, nessa passagem, querido, ele não olhou para o valor da oferta. Primeiro, Deus olha só, para a oferta de Abel, porque Abel levou dos seus primogênitos, do seu primeiro fruto, diga primeiro fruto, e foi o melhor. Só que Caim, ele levou essa oferta para Deus também, mas depois de algum tempo. Agora eu pergunto, Caim levou das primícias? Diga não. Abel levou das primícias? Diga sim. A diferença está aí, gente. Você está entendendo ou não? Espiritualmente falando, amados, Deus, ele não só conhece o nosso coração, mas ele também sabe quando a gente faz as coisas com amor. Amém? Quando a gente faz algo para honrar ele, ele olhou para Caim e disse: nenhuma honra Caim me trouxe nessa oferta. Mas Abel,
Ele se alegra do ofertante, porque o ofertante dá das primícias e dá o seu melhor. Agora eu pergunto, Deus precisa das nossas ofertas? Diga não. Mas só que nós aprendemos exatamente a lei, né? Como é o tema aí, espiritual, né? A Bíblia não fala, mas com certeza, a Bíblia não fala e nós não iremos entrar nesse detalhe, mas Adão e Eva, com certeza, falou alguma coisa a respeito desses princípios para os dois. Nós não temos nem dúvida disso. Por quê? Porque Abel fez a coisa certa. Nós não sabemos como foi a instrução, mas diz a Bíblia que Abel, ao entregar a primícia, entregar a oferta, Deus disse: meu filho, muito me alegrei com você, mas também me alegrei com a tua oferta. Entenda isso no mundo espiritual, irmãos. Entenda isso, você que está aqui nessa noite e você que está nos assistindo. E nós devemos aprender estes princípios. Aquilo que nós iremos trazer para o Senhor, amados, tem que ser dentro dos princípios da palavra de Deus. E se for diferente, Deus jamais irá receber com alegria. Dá o seu melhor. Diz a Bíblia, olha só, olha o que diz aí Mateus 6:33. Pastor, eu já li isso várias vezes. Você vai ler de novo, até você aprender, até eu aprender. Você já conhece isso, não conhece? Pois é. Mas o que? Buscai primeiramente o que? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que nós aprendemos? Primeiramente, buscar as coisas de Deus. É focar primeiramente nas coisas de Deus. E todas as nossas preocupações, irmãos, elas não vai adiantar nada dos problemas que nós estamos enfrentando. Adianta alguma coisa eu hoje passar a noite sem dormir, um problema que eu vou resolver amanhã? Hein? Se isso resolvesse, eu dava até um conselho: irmão, passa a noite acordado, que quando for de manhã está resolvido. É o que diz a palavra de Deus. Mas o que diz? Buscai primeiramente as coisas de Deus. Este é o princípio. Esta é a razão de que nós aprendemos sempre a palavra do Senhor. E aí, o que acontece? Depois que eu cumpro o princípio, depois que eu coloco Deus em primeiro lugar, o que é que acontece agora? E todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Ou seja, todas aquelas coisas que nós, na verdade, estava preocupado, aleluia, Deus irá estar tomando o que? A frente. Deus estará tomando a frente. Depois que eu cumpri princípio. Veja o que diz aí também, Provérbio 3, 9 e 10. Pastor, também já sei esses versículos de cor. Você vai aprender de novo hoje. Hoje é só fazendo uma revisão, meu irmão, espiritual. Certo? É só isso. Honra quem? Ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias
de toda a tua renda. Agora aí é a promessa se cumprindo. E se encherão o quê? Os teus celeiros. Mas vai encher o quê? De forma, diga, abundantemente. E transbordarão o quê, irmãos? De mostras os teus lagares. Ou seja, cumpre, é o que ele está dizendo, cumpre aí o verso 9, que na verdade Deus vai agora, meu irmão, entrar com providência de uma forma tremenda na nossa vida, quando nós cumpriremos, na verdade, os princípios da palavra de Deus, que é honrar quem? Ao Senhor. Honrar ao Senhor. Pastor, e o que é honrar ao Senhor? É reconhecer que tudo que nós temos, meu irmão, por mais que você ache, eu estudei, eu passei, hoje sou concursado, eu agora fiz ali um negócio, me dei muito bem e coisas em Deus, Deus, eu tenho muitas coisas que material, só que nós temos que reconhecer uma coisa: tudo que nós temos pertence a quem? Hein? Pertence a quem, igreja? A Deus. Você concorda comigo ou não? Tudo que nós temos, até a nossa própria vida. Diz a Bíblia que os nossos filhos, meu irmão, não são nossos, são o quê? São herança do Senhor. Nós apenas cuidaremos de termos a responsabilidade de cuidar. Um dia desse, veja bem, olhe para mim, você que paga pensão. Eu trabalhava com um camarada e ele pagava pensão de 2 filhos. E hoje a lei, não sei como é que é essa lei, querido. Aí a lei, ele pagava 700 2 filhos. E aí houve uma audiência, 700 dá 350 para cada um, né? Aí a audiência, olha só, ele chegou lá no trabalho morto e alegre. Sabe por quê? Porque de 700 passou para 500. Estava uma alegria, meu irmão. Eu digo, rapaz, que alegria é essa, cara? Porque agora eu vou pagar menos. Agora eu te pergunto, tu com 250 reais, tu passa o mês? Quem passa aqui o mês com 250 reais? Pois o teu filho que tu fez, tu se alegra porque vai dar 250 reais para ele. Os nossos filhos são herança de quem? De Deus, são herança de Deus. E se é herança de Deus, nós devemos cuidar bem. Ou não? Irmãos, concordam comigo? Então, tudo que nós temos, irmãos, veja bem, é do Senhor. Só que nós temos que cuidar bem. Eu chego aqui na igreja, tudo aqui é do Senhor, amém? Essas lâmpadas. Aí eu vejo algumas lâmpadas acesas sem necessidade, eu vou lá e apago. Sabe por que eu apago? Porque além de ser do Senhor, é o dízimo e a tua oferta que está sendo, que mantém essa obra. Amém? Eu chego aqui também, o que não é necessidade, o que não é necessário, nós temos que, na verdade, cuidar, né? Não é porque eu sou pastor, cada um dos irmãos tem que ter esse entendimento, que nós cuidamos das coisas de Deus. E primícia, querida, é uma questão de honra.
Honra. Quando você primicia a Deus, o dízimo também é uma primícia. Sabia disso, irmãos? O dízimo é uma primícia. Você sabia disso ou não? Quando nós recebemos o nosso salário, você se alegra ou não? Hein? Quem se alegra? Oh, rapaz, Senhor, tu é maravilhoso. Você pegou o dinheiro, amém? Qual é a pessoa que primeiramente você se lembra? De quem é? É de quem, irmão? É de Deus? É de Deus. Pois você está lembrando certo. Porque você está honrando o seu Senhor. Se a primícia é santa, se a raiz é santa, até os ramos também é santificado. Se os 10%, meu irmão, ele é santificado ao Senhor, sabe de uma coisa nessa noite? Os 90 também é santificado na tua vida. Você está entendendo ou não? É santificado. Por quê? Porque há um cumprimento, irmãos, de princípio. E uma questão de honra. De honra. Ou seja, dentro do mundo espiritual, nós entendemos dessa forma. Veja o que diz aí também, olha só. Diz a Bíblia, né, que quando Jesus foi sepultado, diz que algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus, não foram? Levando o quê? Aroma, não foi isso? E elas foram à tardezinha, foi? Que hora foi que elas foram? De madrugada. Nas primeiras horas do dia. Os discípulos foram depois que elas tinham já anunciado. Você está entendendo ou não? Aquelas mulheres, olha, na primeira hora do dia, elas foram honrar o Senhor. Você está entendendo ou não? De madrugada. Levaram aquele perfume, ali aquele aroma para colocar no corpo de Jesus. Ali era uma questão de honra. Era uma questão de reconhecimento que elas tinham, que ali estava sepultado o seu Senhor. Lá estava ela. Abraão, quando Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, diga, meu Senhor, eu tenho um negócio contigo. Me dá o teu filho, o teu único filho que tu amas. Mas pastor, mas Ismael não veio primeiro? Só que o filho da promessa de Israel era quem? Abraão. Aliás, Isaac. Por que Deus disse: ei, Abraão, me dá Isaac? Seria mais fácil, né? Filha de Agar. O filho que tu muito ama, me dá o teu único filho. O que foi que Abraão fez? Abraão saiu de madrugada, muito cedo. Quem está entendendo? A pessoa, irmão, olha a fé, olha a obediência de Abraão. Eu vou dormir mais um pouco, sabe lá, Deus muda de ideia, né?
Senhor te me fala lá atrás que ele era o filho da promessa. Vou esperar aqui umas horazinhas para o Senhor mudar de ideia. Mas Abraão não fez isso. Veja bem, queridos. Cedinho, Abraão pega o jumento, todo o material para o sacrifício, inclusive Isaque, que era o principal, e vai aonde Deus tinha dito. Quem pode dar glória a Deus? Sacrifício. Cedo Deus pede, e Abraão atende a voz do Senhor. Lá na frente, o menino: Senhor, pai, já subimos um monte. O menino sabia o que era um holocausto, sabia o que era um sacrifício, sabia, na verdade, tudo que era na verdade colocado para sacrifício. Pai, a lenha, o tutelo, está tudo arrumado aqui. E aonde está o cordeiro, pai? Foi que Abraão disse: filho, Deus proverá. O que é que eu entendo com isso, igreja do Senhor? Quando nós cumprimos o princípio, obedecemos ao Senhor, a voz do Senhor, a gente tem certeza que Deus proverá, na verdade, o que é necessário. Você está entendendo isso? Antes disso, aconteceu um fato muito importante. Chega no pé do monte, lá estão os moços, os jumentos, e olha, vocês ficam aqui com o jumento, e eu e o moço, vamos para onde? Adorar. Mas Deus tinha dito que era sacrificar, e depois de adorarmos, nós voltaremos. Que confiança, né, irmãos? Deus fala conosco nessa noite. Quando nós honramos o Senhor, o resto que sobra, amados, também é santificado. Quando entregamos a primícia ao Senhor, toda massa é também santificada. Está aqui o do Senhor, e o que agora que é meu, que o Senhor me deu, será abençoado. Irmãos, pode sentir isso nessa noite? Isso é uma questão de honra. O inimigo não deixou Caim entender isto. Caim não entendeu o princípio. Caim não entendeu a importância da primícia. Foi dar depois de algum tempo. Mas ele disse: olha, Abel, me alegrei com você e a tua oferta também. Que bênção, irmãos. Muitas pessoas não são abençoadas porque eles não têm entendido e nem têm colocado em prática o princípio que é as primícias do Senhor. Deus não precisa de oferta, irmão Raimundo. Só que nós aprendemos uma coisa: quando nós colocamos isso em prática, Deus começa a mover na nossa vida, querido, uma providência tal que a gente entende só Deus mesmo. Quando nós entendemos isso, né? Isso é honrar, é reconhecer, né? E eu louvo a Deus que muitos, eu tenho percebido que não têm entendido isso e têm honrado o nosso Deus. E você pode dizer que o nosso Deus é o Deus da providência, ou não? Deus tem providenciado.
Quando nós somos fiéis ao Senhor, você tem visto a mão do Senhor agindo na tua vida, irmãos? Diz a Bíblia que mesmo Abel, depois de morto, lá no capítulo 11 de Hebreus, lá está Caim falando o seu testemunho, depois de morto. E Caim se some do mapa. Por quê? Porque não honrou o Senhor como devia. E aqui nós entendemos aqui uma coisa, e eu fiz aqui uma coisa concluindo, né? Olha só, aquelas pessoas que passaram, né? Olha só, a entender e estar na lei ao longo da história, né? De seus resultados, aqueles que aprenderam, né? A honrar o Senhor ao longo da história, né? A sua vida, o resultado é diferente daqueles que não cumpriram o princípio. É muito diferente, né? E que Deus possa nessa noite, né, fazer com que a gente entenda isso. Deixar sempre Deus, colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida, né? Uma coisa eu vejo o irmão Raimundo, que não tem estudo, mas ele tem um entendimento. Diz: pastor, primeiramente, quando eu faço as coisas, eu faço lá para Ele. E tem que ser para Ele mesmo. Quando você honra um homem aqui, primeiramente Deus está sendo o quê? Honrado. É Ele que merece toda honra e toda glória, amém? Fique de pé no nome de Jesus, amado. Cadê os músicos em nome de Jesus? Vamos louvar aquele louvor. Não sei se o irmão já tem aí, mas pelo menos que fale sobre primícia, tá bom?